Ok, Rafael, eu tenho a agradecer aqui o teu convite para participar desse processo aí, né, de levantar essa memória aí da atividade de várias pessoas que lidaram com esses temas urbanísticos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu sou arquiteto, urbanista, né, tenho mestrado em planejamento urbano e regional pelo IPUR. Também passei por cursos de administração pública na Fundação Getúlio Vargas e hoje estou aposentado, mas fui funcionário da prefeitura durante 30 anos, né? Trabalhei nas secretarias de urbanismo, na Secretaria de Habitação, no Instituto Pereira Passos, mas também tive um período trabalhando em Niterói, fui subsecretário lá de urbanismo em Niterói, e também trabalhei na prefeitura de Maricá. Então, tenho uma trajetória em várias prefeituras, mas, basicamente, assim, a maior parte do tempo, né, que eu estive trabalhando sempre foi, de alguma forma, ligada à urbanização de favelas, loteamentos, regularização fundiária, né, tanto em Niterói, a gente fez esse trabalho também, como no Rio de Janeiro. Mas uma coisa que eu sempre gosto de citar, né, é que o meu vínculo com essa questão da regularização dos loteamentos ele é muito anterior até à minha própria entrada para a prefeitura, né? Eu não nasci na classe média, né? Eu nasci numa região, na zona oeste do Rio de Janeiro, numa região de Guaratiba. Minha família lidava com agricultura familiar e, posteriormente, meu pai comprou um terreno e fez uma casa no loteamento em Campo Grande, mais próximo ao centro de Campo Grande, mas era um loteamento, embora fosse um loteamento regular, né, com asfalto, iluminação, registro de imóveis, tudo direitinho, era cercado de loteamentos clandestinos, né, e muitos deles sem infraestrutura. Eu, quando tinha que ir para a escola, no primário, eu tinha que passar por um loteamento em que o esgoto era naquelas valetas, né? Então, isso faz parte da minha história. Desde criança, eu lidava com isso, tinha parentes que moravam em loteamentos com essas características, né? De não ter infraestrutura e tudo mais. E, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei curso de arquitetura em 1977, né? Coincidentemente, a gente estava vivendo nesse período um momento, né, de abertura política, né? A gente vivia sob um regime ditatorial, né, um regime militar, mas foi um período em que começou alguma abertura política que começou a fomentar organizações de associações de moradores, né? Quer dizer, as pessoas começaram a se sentir um pouco com maior possibilidade de se organizarem, né? E houve ali, na região que eu vivia ali, um movimento, né, de fomento à organização de associações de moradores que vinha tanto de ONGs como a FASE, né, a Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional, como da própria Igreja Católica, que naquela região que eu vivia tinha padres muito ligados à teologia da libertação, né? E eram padres que estimulavam, né, as pessoas que frequentavam a igreja a debaterem os problemas dos seus bairros e se organizarem para lutar por melhores condições de vida, né? E na sua universidade também tinha? Você fez qual universidade? Eu fiz na UFRJ. Na UFRJ. É. Porque tem uma geração importante nesse período que fez Santa Úrsula, né? Sim. E que tinha um trabalho grande também envolvendo a igreja.
Isso. O IAB já tinha um grupo, né, que participava, e eu conheci essas pessoas e lidei com eles, e são pessoas com quem eu tenho amizade até hoje, que participaram também desse processo, né, junto com pessoas da fase, no caso aí a Grácia, de Grácia, né, e a Mauri Pessoa, que era o marido dela, a Leda Lúcia dos Reis Falcão, o Paulo Roberto Braga Mello, que era o IAB. Então, essas pessoas começaram a participar, e aí, com o apoio, né, da Igreja Católica, lá começaram a apoiar esse movimento de organização. E eu, como frequentava grupo jovem lá da igreja, na época, e era estudante de arquitetura, né, e vivia essa situação, eu me liguei muito a esse grupo, né? Eu morava, a Graça foi morar perto da minha casa, a uns 200 metros, então a gente começou a ter uma relação muito próxima, e eu acompanhei todo esse movimento, né, que começou lá somente no ano de 1978, final da década de 70, começou então esse movimento de estimular a formação de associações de moradores e de se debater esses temas, né, que afligiam, né, os moradores desses loteamentos, que era a falta de infraestrutura, né, falta de água, de esgoto, de pavimentação, de iluminação, falta de títulos de propriedade, né, e muitas vezes pessoas que sofriam violência dos próprios loteadores, né, nos processos de cobrança ou de expulsão de moradores. Então, a gente vivia realmente um período de muito conflito e que estimulou, né, a organização desses moradores, né? Então, esse foi um processo que cresceu, né, de estímulo lá, e em 1980 foi criado, então, o Conselho de União de Bairros, né, que reunia essas organizações de associações de moradores, principalmente focados nessas dos loteamentos. E esse conselho ele ganhou uma certa projeção, né, e pressionava câmaras de vereadores, administradores regionais, prefeitura, para que dessem resposta a essas demandas, né? Em 1981, houve uma aproximação entre o PUB e a FAMERJ, né? E aí houve uma integração das atividades do Conselho de União de Bairros com a FAMERJ passou vamos dizer, absorveu, né, esse movimento e passou a defender as suas propostas. Mas essa relação, né, com a prefeitura, nesse período, foi uma relação difícil. A prefeitura não recebia bem essas demandas, né? Só que houve... Era o Klabin nessa época? Não, era o Klabin ficou Klabin pouco nessa tempo. época, e Júlio Coutinho Júlio também. Coutinho, né? isso. E aí o que aconteceu? Só que houve uma coincidência, né, extremamente importante desse movimento, né, popular, esse movimento de organização popular, com a publicação de uma legislação que veio dar uma resposta bastante positiva a isso. Foi a Lei 6766, de 79. Né? Quer dizer, que, embora essa lei tenha sido formulada, né, lá por um político de São Paulo, eu acho que foi no Rio de Janeiro que ela teve maior repercussão, né, e teve maior... o Rio de Janeiro foi pioneiro em usar essa legislação e aplicá-la na prática, né? Então, a publicação da Lei 6766 ela veio dar um respaldo legal para essas reivindicações dos moradores dos loteamentos, né? Então, esses grupos que lutavam usavam, inclusive, né, apresentavam a lei como esse instrumento. Mas, politicamente, a mudança que houve foi com a eleição do Brizola, né? Quer dizer, a eleição do Brizola criou um clima muito mais favorável, né, à participação
popular, a receber as demandas populares e tudo mais. Houve até uma reunião no estádio do Olaria, né, com o Brizola, em que a FAMERJ levou milhares de pessoas lá, e o Brizola entendeu essa demanda, né, e possibilitou a criação na Procuradoria-Geral do Estado, em 1994, a criação de um núcleo para cuidar da regularização de loteamento, cujo o Baldez foi o procurador, né, do Estado que absorveu esse trabalho e passou a ser o coordenador desse trabalho no âmbito do governo do Estado, né? O município tinha uma participação, havia um representante do município, né, principalmente do Instituto Pereira Passos, que participavam na época Plan Rio, né, que participavam dessas reuniões, mas era ainda uma ação muito voltada para a regularização fundiária, não havia uma preocupação e tratavam muito dos loteamentos irregulares que já estavam urbanizados, né, e que só faltava fazer a regularização fundiária. Não havia ainda recursos para fazer grandes obras de urbanização. Então, esse processo, então, a divisão dos loteamentos era os irregulares, né? Você até podia explicar um pouco, mas na maior parte das vezes os irregulares eles já tinham um processo na prefeitura, né? Ao menos iniciado, né? E aí o que a gente classifica como irregular são aqueles loteamentos que tiveram projetos aprovados na prefeitura, né, e que, por algum motivo, não completaram seu processo de regularização. Então, e aí eram fases muito variadas, né? Você podia ter um loteamento que foi aprovado, o PAL, foi registrado no registro de imóveis, mas não fez obras, né? Então, o que faltava era executar de obra. Em outros casos, o loteamento fez todas as obras, mas, por algum motivo, não entregou os títulos aos moradores, né? Aí você tinha que lançar mão de recursos legais para forçar o loteador a entregar os títulos, né? Então, eram diversas situações. E tinha os clandestinos. Os clandestinos eram aqueles promovidos sem aprovar nenhum projeto na prefeitura, né? Quer dizer, uma coisa totalmente à revelia. Ou que tinham problemas, talvez, sucessórios, enfim. Isso, havia essa questão a gente tinha que analisar sempre a cadeia sucessória e tudo mais. Então, havia uma grande leque de situações, né? E o que o Estado fez, corretamente, né, foi pegar aqueles que já estavam com infraestrutura instalada e que o que faltava era regularizar título, né, que não dependia de investimentos da prefeitura em obras e tal, priorizou esses corretamente, né? O que aconteceu, se bem que o governo Marcelo Alencar ele promoveu muitas obras de urbanização de loteamentos na Zona Oeste, né? Fez muitas obras, mas muitas delas desvinculadas do processo de regularização, né? Então, não estava incluído no núcleo de loteamento, eram coisas diferentes. Que não estavam vinculadas ao núcleo, né? Era chegar lá, muitas vezes vinculadas a questões políticas, né? Um vereador que pediu para fazer uma obra e tal. Então, houve realmente muita obra que foi feita na Zona Oeste e em outras áreas da cidade no período dessa gestão, a primeira gestão do Marcelo Alencar, só que eram obras para atender demandas, mas sem estarem vinculadas à questão do núcleo, né? Em 1987, a prefeitura cria, então, a sua Procuradoria-Geral do município e o núcleo sai da Procuradoria-Geral do Estado e vem para a Procuradoria-Geral do município, né? Passa a ficar sob a coordenação municipal. Isso tem uma coincidência que coincide com a minha entrada na prefeitura, né? Quer dizer, em 1986 eu fiz o concurso para a prefeitura e em 87 que eu realmente começo, foi no final de 86, então em 87 eu já estava na prefeitura e coincidiu
com essa vinda do núcleo, né? Mas eu não trabalhava com isso, estava trabalhando num setor de legalização, de aprovação de projetos, de casas e tal, né? Ainda não tinha a ver com isso, né? E aí você estava na Secretaria de Urbanismo, né? De urbanismo, inicia... de urbanismo. Mas eu já tinha conhecimento, já sabia que existia o núcleo, né? Sabia conhecia o Baldez, já tinha participado de reuniões com o Baldez, né? Mas não como funcionário público, e sim como morador lá, né? Ligado a esse movimento, né? E em 1900 quando começou então o processo em 1990, quando começa o processo de elaboração do plano diretor, eu sou transferido, né, para a coordenadoria de parcelamento e aprovação, né, de parcelamento do solo, e aí sim eu vou me aproximar com esse tema, né, porque eu vou trabalhar na parte de aprovação de loteamentos, né, que a gente aprovava os PALs dos loteamentos, e vou me integrar ao grupo, né, com Nando Cavalieri, Márcia Bezerra, vou me integrar no grupo que está pensando a elaboração do plano diretor, né? E nesse período obviamente, vou ficar muito focado nesses temas de habitação, de loteamentos e tudo mais. E acontece que, durante o processo de discussão do plano diretor, a gente consegue formular a ideia de criar um órgão de fiscalização de loteamentos. Isso aí, eu já vi isso em literatura, que fala sobre a Lei 6766, que houve uma demora muito grande, né, das prefeituras se adaptarem à Lei 6766. Isso a gente constata na própria Prefeitura do Rio. Quer dizer, a Lei 6766 era de 79, que cria todas regras para fiscalização de loteamentos, para regularização de loteamentos e tudo mais, e a Prefeitura do Rio, somente em 1990, vai criar um órgão específico para tratar disso, né? Que é essa diretoria de fiscalização de loteamentos. E eu sou nomeado para ser o primeiro diretor desse órgão, né, de regularização, e é onde a Ângela Regina vem trabalhar comigo e outros colegas, né? A gente compõe ali uma equipe. Isso ainda era o governo Marcelo Alencar, né? O Luiz Paulo Corrêa E da vocês Rocha. eram quantos nessa equipe? Eram 5 pessoas, né? Eram 5 pessoas, eram 4 no nível superior e 1 administrativo, né? E a gente... todos arquitetos? Não, engenheiros e arquitetos. São 2 engenheiros, 2 arquitetos e 1 administrativo. E aí a gente começou, então, a rodar, né? Conhecer o que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, e desde que eu assumi essa diretoria dessa divisão de fiscalização de loteamento, automaticamente eu passei a ser o representante da Secretaria de Urbanismo junto ao Núcleo de Regularização de Loteamentos, né? Que ainda estava na Procuradoria. Estava na Procuradoria da Prefeitura, Procuradoria, né, Geral do município. Então, voltei a me encontrar com pessoas que eu já conhecia da época que eu militava, né, lá no núcleo, no Conselho de Moradores, né? Então, para mim foi muito legal, né, poder estar na prefeitura, como do outro lado do balcão, mas lidando com um tema que já era um tema que eu já conhecia, né? E já conhecia as pessoas que estavam envolvidas com esses temas e tudo mais. Então, eu passei a ser o coordenador, o representante da Secretaria de Urbanismo, no núcleo,
e começamos a atuar no processo de fiscalização da atividade, né, de loteamentos clandestinos, mas também começamos a nos envolver também no processo de regularização, quer dizer, de pegar os processos, identificar os processos de loteamentos irregulares que estavam parados lá na prefeitura, arquivados, e desarquivá-los e apresentá-los ao núcleo, né, nas reuniões do núcleo, e propor que aquelas áreas fossem, de alguma forma, priorizadas em função de que já tinha um processo, tudo mais. Então, a criação dessa divisão deu um gás, né, para o trabalho, porque a gente começou a ter acesso aos processos, a desarquivar processos, e fazer vistorias, e fazer laudos, e alimentar tecnicamente, né, alimentar tecnicamente os processos, e isso deu um incentivo, né, agilizou alguns processos, né? Quando o César Maia foi eleito, eu fui transferido, né, fui promovido, né, por indicação do Conde. O Conde assumiu a Secretaria de Urbanismo e me conduziu para dentro da Secretaria de Urbanismo uma coordenadoria de habitação e assuntos fundiários. Eu fui assumir essa coordenadoria. Isso em 93, né? Quando ele assumiu. Isso foi em 93, né? E que até a Vera Rezende tinha ocupado esse cargo antes de mim, né? E aí eu fui ser o coordenador desse órgão, e fui mantido como o representante da Secretaria de Urbanismo junto ao núcleo. Então, houve uma mudança de governo, mas eu continuei sendo o representante da Secretaria junto ao núcleo, né? E agora numa função, não mais aquela de fiscalização de loteamentos, mas agora de pensar, né, uma política de habitação e regularização fundiária no âmbito da Secretaria de Urbanismo, né? Só que, em 1994, um ano depois, o César Maia cria um grupo para debater esses temas, né, de habitação, e aí o Sérgio Magalhães assume a secretaria desse grupo, né? E esse grupo se reúne durante 4 meses, e eu sou o representante da Secretaria de Urbanismo nessa comissão, que tem pessoas da Fazenda, do Iplan Rio, de outras, da Secretaria de Obras e tal. E desses debates que são feitos, né, muitos deles com a presença do César Maia, se toma a decisão, então, de se criar a Secretaria Municipal de Habitação, né, em 94. Ela é criada inicialmente como uma secretaria extraordinária, e depois ela vai ser consolidada como secretaria efetiva, né? E, com a criação da secretaria, o Sérgio Magalhães me leva para ser assessor especial dele, e eu vou, então, e ele vira secretário, né? Ele é nomeado secretário e me convida para trabalhar. Na verdade, eu vou ocupar um cargo de secretário executivo da Comissão de Assuntos Fundiários. Em função desse cargo, eu continuo, né, eu passo a ser o coordenador do núcleo de regularização de loteamentos, né? Que aí o núcleo passa a ficar sobre a coordenação da Secretaria de Habitação, e o Sérgio me indica para ser o coordenador do núcleo. E aí eu tenho já as minhas funções dentro da Secretaria de Habitação, mas também sou o coordenador do núcleo. E aí a gente cria uma equipe, né, que é o Morar Legal, a gente cria uma equipe específica, né, para atuar com a regularização de loteamentos. E aí eu trago a Ângela, que estava na Secretaria de Urbanismo, trago outras pessoas para trabalhar. E aí vem a Sônia Pereira, que era da Secretaria de Esporte e Lazer, e vem outras pessoas. A gente compõe, então, uma equipe, né, uma gerência, né, que é uma gerência,
denominada Morar Legal, assim como tinha a gerência do Favela Bairro, a gerência do Novas Alternativas, o Morar Sem Risco, foi criada essa gerência. E aí o Morar Legal o foco era realmente os loteamentos, né? Não era regulação fundiária ampla, era loteamento. Não, porque tinha uma gerência de regulação fundiária que era ocupada pela Márcia Bezerra. Era específica, mas mais voltada para a questão de favelas, né? E os loteamentos não. O loteamento era o Morar Legal. Você falou superintendência, não é gerência, né? Gerência. O que a equipe se manteve mais ou menos o mesmo número de pessoas? Vocês aumentaram isso? Como que era? Não, ela foi criada já com um perfil pluridisciplinar, né? Então, nós tínhamos ali a Sônia Pereira, que era a gerente, né? Que era engenheira civil, Ângela Regina, arquiteta, tinha um advogado, na verdade, 2 advogados na equipe, e assistentes sociais, 2 assistentes sociais também, né? Então, era uma equipe multidisciplinar, se dedicava a toda a parte da regularização fundiária, né? A parte de as 2 advogadas que iam aos cartórios, faziam justamente essa análise da cadeia sucessória, preparava toda a documentação que depois era enviada para a Defensoria Pública para cuidar da parte da titulação, mas nós cuidávamos da aprovação dos loteamentos, né? Tínhamos contratos terceirizados, né, com profissionais que faziam levantamento topográfico, que faziam os projetos dos loteamentos, né, onde, quando não tinha um projeto, no caso dos clandestinos, né, ou dos irregulares, que às vezes o irregular era instalado de uma forma diferente da que o projeto que estava aprovado, então tinha que fazer novo levantamento topográfico e tal. E essa já... Fala, desculpa. E a equipe social fazia justamente essa visita aos moradores para verificar se tinha associação de moradores, quem eram as pessoas que podiam assumir papéis de lideranças, né, e organizar minimamente os moradores para que eles fizessem parte do processo de regularização, da titulação, entendessem, né, como funcionava o processo e a importância da participação deles e da inserção deles no núcleo de regularização, né? Eu teria 2 perguntas. Uma primeira é como que os loteamentos chegavam na prefeitura? Existia uma busca ativa da prefeitura ou existia uma mobilização? Vocês eram demandados, eles chegavam pela organização, enfim. E essa relação com as associações, com os moradores, era tensa, não era tensa? Enfim, lógico, é sempre tenso, né? Sempre. Mas como lidava isso? Eu acredito que isso era um grande papel das assistentes sociais também, de fazer um trabalho de mediação. Na verdade, quando a gente cria o Morar Legal, né, quando a Secretaria de Habitação assume esse papel, né, de coordenação desses programas, o núcleo já tinha uma lista, né? Quer dizer, nós já tínhamos 262 loteamentos inscritos, tanto que nós produzimos a primeira lei de AES, foi a Lei 2120, de 1994, ela fixou um número, né, de 262 loteamentos que compunham o núcleo de regularização. E aí, conforme a gente fosse regularizando e esses loteamentos fossem deixando de fazer parte, a gente abria a porta para a entrada de... E fariam novas leis mais específicas para os... Depois fariam outras leis, tornando aqueles loteamentos inseridos como áreas de especial interesse social. Foram feitas outras leis. Isso foi uma experiência única no Brasil, de ter tantos loteamentos sair ao mesmo tempo, não? Eu acho que sim. E a gente teve que ir lá na Câmara conversar com alguns vereadores para eles entenderem e assumirem, né, a defesa, né, desse projeto, mas foi muito interessante. Deixa eu fazer a segunda sua pergunta era em relação aos cartórios, isso se passava bem? Sim, essas duas...
Não. Essas duas advogadas, porque basicamente a gente lidava com apenas dois cartórios. Um que cobria Jacarepaguá, né? E o outro que cobria toda a Zona Oeste, que 85% dos nossos loteamentos eram da Zona Oeste, né? Então, a gente já tinha, e uma das advogadas que trabalhava na minha equipe era uma pessoa que veio da Secretaria de Urbanismo, né? Uma pessoa que já tinha longos anos trabalhando na Secretaria de Urbanismo e que já tinha uma relação muito boa com os cartórios, né? E ela tinha facilidade de ir e resolver. E eu também ia muito aos cartórios, participava de reuniões com os tabeliães lá, e a gente nunca encontrou dificuldades, né? E, por outro lado, também porque tinha defensoria pública, né? Não era só a prefeitura, você tinha toda uma equipe na defensoria pública, Paulo Gallier, né, que foi originalmente o primeiro defensor que lidou com isso, que também mantinham essa relação com... Porque eles tinham a gratuidade, né? No registro. Eles tinham gratuidade no registro. Tinham né? gratuidade e tal. Então, existia toda uma... Nunca tivemos problemas com os cartórios, não. A nossa relação era... E com a defensoria também, sempre foi... A defensoria é ótima, uma Perfeito. relação muito, muito boa, né? E esse processo, então, a gente declarou esses loteamentos como área de especial interesse social, foi publicado um decreto, né, que é o 12.683, também em 94, que regulamentou o funcionamento do núcleo, né, definiu todos os critérios para o funcionamento do núcleo, criando as regras, quais são os lotes que poderiam ser inscritos no núcleo ou não, né? Porque tinha muitas demandas que chegavam para a gente que eram loteamentos de classe média, condomínios de classe média, principalmente Jacarepaguá, que queriam se inscrever no núcleo, mas não atendia os critérios de renda, né? Porque a gente tinha um limite de renda, né? Mais ou menos a renda máxima familiar admitida era de 5 salários mínimos, em média, tanto que esse era o papel das assistentes sociais também, de fazer uma pesquisa de avaliação da renda média dos moradores, porque eles tinham que ser caracterizados como área de especial interesse social, né? Então, loteamentos de pessoas de classe média que viviam em áreas irregulares em Jacarepaguá, tem até casos de classe alta, né? Em condomínios ilegais no Rio de Janeiro, esse não era possível se absorver no núcleo, né? E a flexibilização urbanística, dentro dessas AEs, o que aconteceu? Vocês diminuíram, em alguns casos, o tamanho dos lotes? O que teve assim, de invenção que vocês criaram, enfim, algo mais específico? Tinham algumas regras que eram flexibilizadas, né, em função de se admitir, dentro de alguns dos parâmetros também, né? Eu não tenho aqui de memória quais eram todos esses parâmetros, mas tamanho de lote, largura de vias, né? Quer dizer, não se havia necessidade de cumprir a legislação que exigia o lote de no mínimo 125 metros quadrados, 120 metros quadrados, a rua tinha que ter 12 metros de largura e tal. Então, a área de especial interesse social ela flexibilizava um pouco. Foram propostas também legislações que permitiam a legalização e aprovação das edificações em loteamentos irregulares, desde que eles estivessem inscritos no núcleo. Quer dizer, a pessoa que quisesse legalizar ou construir um imóvel, né, comprou o lote, quer fazer sua casa, desde que ele estivesse inscrito no núcleo, né, e contasse com um parecer favorável da nossa equipe, essa pessoa podia aprovar um projeto da sua casa, né, poder construir sua casa com uma licença oficial da prefeitura. Só não obteria o habite, se o habite ficava condicionado à regularização do loteamento, mas pelo menos não era mais considerado um imóvel irregular,
né? Porque esse era um problema. E depois essa parte edilícia vocês não entravam, né? Isso aí Não, aí é entrava na dinâmica da prefeitura normal. Aí era com a Secretaria de Urbanismo, né? Então a pessoa procurava a Secretaria, mas pelo menos ela estava respaldada por uma legislação, porque do que a gente ouvia muito nas reuniões do núcleo era a reclamação de moradores que estavam sendo multados, tendo suas obras embargadas, multadas, né, pela Secretaria de Urbanismo, enquanto que a Secretaria de Habitação estava lá, né, trabalhando para promover a sua regularização. Então, nós produzimos um projeto de lei que foi aprovado, em que criou regras específicas para que se pudesse licenciar e regularizar obras edilícias em loteamentos irregulares ou clandestinos, desde que eles estivessem inscritos na prefeitura e contasse com laudo dizendo que a localização daquele imóvel não era em área de risco, não era numa área, né, que não fosse possível ser regularizado, né? Então, isso a foi... relação de vocês com a Secretaria de Urbanismo era difícil? Eles compreendiam? Porque a gente sabe que são culturas da Secretaria de Habitação e do Urbanismo um pouco distintas, né? Enfim. Às vezes nós tínhamos algumas dificuldades, né? Tanto que foi um processo que resultou depois na criação, né, dessa tensão, né, entre essas duas secretarias, resultou depois na criação de um órgão específico na Secretaria de Urbanismo para tratar também da questão da regularização, porque eles tinham que aprovar os PALs que eram encaminhados com relação aos loteamentos, mas tinham que aprovar PALs também das favelas, né? Aprovar PA e PALs das favelas, regularizar imóveis nas favelas, né, da ABITS. Então, foi criado um órgão específico dentro da Secretaria de Urbanismo que facilitou essa troca essa interação entre as duas secretarias, que não era assim tão difícil, porque como eu e a Ângela éramos originários da Secretaria de Urbanismo, a gente tinha assim, as nossas relações, né, de amizade, de companheirismo, né, que ajudavam, mas mesmo assim não era muito simples, não, né? Porque quando chegava lá um PAL que não atendia às normas da regularização, haviam questionamentos, e a gente tinha que ir lá e falar, não, mas isso é área de especial interesse social, às vezes tinha resistência, né? Mas depois, principalmente com a entrada do Favela Bairro, com o contrato com o BID e tudo mais, essas coisas foram sendo mais agilizadas. O núcleo, ele recebe recursos do BID também? No grande Recebe. Aí tem uma história que eu já contei aqui em uma outra oportunidade, que é o seguinte: originalmente, o acordo que foi feito com o BID, né, era exclusivamente para as favelas, né? E o próprio Sérgio Magalhães defendia isso, que fosse exclusivamente para as favelas. Só que eu como era assessor, né, do secretário, eu era uma das pessoas que estava muito envolvida com a equipe do BID, né? Eu, Nando Cavalieri, o Aderbal Curvelo, eram as pessoas da secretaria que estavam mais envolvidas, que recebiam os técnicos do BID, que iam visitar as comunidades, que ficavam discutindo, né, procedimentos, as metodologias que seriam aplicadas e tudo mais. E nisso eu tive uma relação muito boa com o coordenador da equipe do BID, né? E um dia eu conversei com ele sobre os loteamentos, né? Expliquei a ele, falei sobre o núcleo e tudo mais, e que eu estava assim, meio chateado porque a gente não ia receber recursos do BID para atuar. E ele falou assim, mas como é que é esse trabalho e tal? Então, a gente foi explicar, né? E um dia eu convidei para ele ir numa reunião do núcleo de loteamentos, né? Reunião que a gente fazia no auditório da Caixa Econômica, ali no Largo da Carioca, e às vezes tinham 200, 300, até 400 pessoas naquele auditório, né?
E, obviamente, a gente ligou, né, para as lideranças comunitárias e falou assim, nós vamos levar o cara do BID aí então vamos mobilizar. Então, quando ele esteve lá na reunião, o auditório estava lotado, né? E essas reuniões demoravam 2 a 3 horas, porque as lideranças comunitárias falavam, os representantes da prefeitura, porque no núcleo a gente tinha representantes de diversas secretarias da prefeitura, né? Que era a Secretaria de Habitação, Obras, Plan Rio, Fazenda, Assistência Social, tal. E por parte do Estado nós tínhamos a SEDAI, tinha a Defensoria Pública, tinha a Light, que fazia parte também, né? Rio Águas. Então, era uma quantidade de pessoas ali, que cada um falava né, quais eram as providências que a SEDAI estava tomando, que a Light estava tomando, que a Rio Luz estava tomando e tal. E ele ficou muito impressionado com o que viu, né? E depois ele falou comigo, não, você me convenceu, a gente vai colocar vai incluir os loteamentos também no financiamento, né? E realmente isso aconteceu. Era um volume de recursos bem menor do que o estava destinado às favelas, mas para a gente foi ótimo, porque a gente pôde ampliar muito a nossa leque de opções de obras, né, de infraestrutura, que a gente ainda estava muito focado na questão da regularização dos loteamentos que já tinham infraestrutura e passamos ali a ampliar, né, as possibilidades de ampliar as obras e colocar, né, o núcleo sobre o guarda-chuva do BID, né, que era outra coisa extremamente importante, porque às vezes a gente recebia pressão de vereadores, de políticos, para que atendesse primeiro uma comunidade ou outra, e tal, e a gente falava, não, a gente está cumprindo o roteiro que foi estipulado com o BID, né, porque foram feitas leis, né, que foram aprovadas na Câmara definindo as regras, como é que os projetos deviam E talvez até o próprio controle do BID em relação a recursos, isso também foi importante para disciplinar, de alguma forma, a própria prefeitura, não? No Sim, sentido de sim, organização, de gestão de recursos, de sem dúvida. acompanhamento. Uma das dificuldades que a gente tinha, né, que era justamente essa de fazer com que todos os órgãos municipais trabalhassem de forma integrada e no mesmo time, né? Isso não era muito simples. Às vezes a gente tinha dificuldade com a Secretaria de Obras, porque muitas vezes a obra tinha um recurso para fazer a urbanização do loteamento, mas por pressão política fazia num loteamento que não era inscrito no núcleo. A gente sempre tinha essa queda de braço, né? Porque eles estavam muito mais ligados a atender demandas políticas do que atender as nossas demandas, né? Quando a gente está dentro do projeto do BID, isso reforça, né, o papel do núcleo, o papel da Secretaria de Habitação, o papel do planejamento da gerência de loteamentos, né? E com as concessionárias era simples? Com a SEDAI, com a Light? Não era simples. A Light Isso é uma unanimidade de é todos que me falaram aqui. isso. A Light era tranquila, até porque quem estava na Light na época era a Márcia Coutinho, que já tinha feito parte do núcleo de loteamentos como representante do Plan Rio lá atrás. Mas com a Light a gente não tinha muita dificuldade, não. Eles atendiam com razoável velocidade as demandas que eram feitas. A SEDAI é que era muito complicado, porque não era só complicado para loteamentos, não, era muito complicado também para as favelas. Quer dizer, a prefeitura tinha que colocar toda a infraestrutura e depois transferir essa infraestrutura para a SEDAI, né? E muitas vezes nós construímos, por exemplo, estações de tratamento de esgoto que eram caríssimas, né? Porque ela não tinha rede de esgoto naquela região, então você tinha que fazer a urbanização, mas a legislação ambiental exigia
se construísse uma estação de tratamento de esgoto. Então, você urbanizava o loteamento, fazia a estação de tratamento, né, com todo o equipamento instalado, né, as bombas, tudo mais, passava isso para a SEDAI, e a SEDAI simplesmente não assumia a manutenção desses equipamentos. E esses equipamentos depois eram roubados, eram destruídos. Então, essa é a relação com a SEDAI, era uma relação muito complicada, né? Então, ela só melhorou quando o Garotinho assumiu o governo. Na gestão do Garotinho, ficou mais fácil, melhorou muito a relação com a SEDAI, mas no período anterior era muito complicada a relação com a SEDAI. Agora, com a Defensoria Pública, era muito boa. A SEDAI era talvez a mais complicada. Tinha. Isso é uma unanimidade. Todos que nos falaram aqui que realmente é uma dificuldade, né? E, bom, quem falou mais foi o Stelberto, ele, então, sim, conhece e ele bem trabalhou isso, na SEDAI. E ele falou detalhes aí de todas as dificuldades. E a questão, assim, em relação à violência, à milícia, alguma coisa, isso vocês já sentiam? Isso foi um limitador na intervenção? Ou não foi algo, não era ainda tão importante? Não chegou a ser um limitador, não. Assim como não era nas favelas, né? Quer dizer, a gente fez um favela bairro e tal, eventualmente algum probleminha, mas não chegava a ser um limitador. Se bem que nós tivemos 2 casos de lideranças comunitárias que pertenciam ao núcleo que foram assassinadas, uma por traficantes e outra por milicianos, né? Uma na Pavona e outra em Campo Grande. Então, assim, já sabia que existia as milícias, né? Até porque tinha miliciano que era vereador, que era deputado estadual, né? E eram de Campo Grande, né? A gente conhecia essas pessoas e sabia da atividade deles, mas não chegou a ser um empecilho ao trabalho, pelo menos não no período que eu fui coordenador, não chegou a ser um empecilho o trabalho de regularização. A gente tinha dificuldades com os próprios loteadores, né? Muitas vezes, né? Que faziam pressão sobre os moradores, tudo mais. Mas tinha loteador que já tinha uma coisa interessante. Eu tenho até um artigo escrito sobre isso, publicado, que é de como os loteadores, uma parcela deles, se aproveitava do trabalho do núcleo, né? E vendia mais caro o loteamento, o lote, porque já explicava para o comprador que ele iria comprar um lote e já ia pedir inscrição no núcleo de loteamento, que logo a prefeitura regularizaria. Então, ele já incorporava no preço do loteamento que ele estava vendendo uma parte dessa expectativa da regularização, né? Então, isso aí é uma coisa que eu até quantifiquei isso, né? Muitos loteadores já botavam lá no documento que o morador devia, logo que ele comprasse o lote, ele já devia de procurar a prefeitura para inscrever no NUC, a prefeitura regularizaria, colocaria infraestrutura e tudo mais. Quase que a regularização já estava inserida no processo mesmo de produção, né? Isso. Por isso que uma fala que eu faço e fiz, até quando nós fizemos no IAB uma reunião para comemorar os 25 anos do Favela Bairro, né? Muita gente não gostou do que eu falei, porque eu fiz uma apresentação dessa pesquisa que eu fiz para o Instituto Lincoln, demonstrando que a gente não pode, em hipótese nenhuma, reivindicar um projeto de regularização, seja ele de loteamento ou de favela, desvinculado de uma política habitacional. Se você foca só na regularização, você, na verdade, está estimulando a ocupação irregular, porque o anúncio da regularização gera uma expectativa que vira valorização imobiliária que vai para a mão dos loteadores e dos grileiros, né? E depois a prefeitura é que tem que pagar a conta. Então, a regularização, seja de loteamento, seja de favelas, ela tem que ser um componente de uma política habitacional
mas que vise a oferta de habitação legal, prioritariamente, né? E aí o Minha Casa Minha Vida, com todos os seus problemas aí, teve um papel importante. Eu conheço histórias de outros municípios do Brasil que fizeram políticas de produção de lotes urbanizados, algumas até usando a figura do consórcio urbanístico, né, em que o proprietário entra com a terra, o município urbaniza, cria os lotes, o proprietário fica com parte desses lotes e a prefeitura usa os demais para política de habitação social. Joinville é um caso desse, né, que teve isso. A Colômbia tem esses projetos também, né, de fazer essas parcerias com proprietários de terras, e a gente identificou, né, porque a gente conversava com os loteadores, né, os loteadores acabavam, muitos deles acabavam vindo na prefeitura para tentar algum acordo e tal, e muitas vezes eram pessoas que tinham herdado uma terra, mas não tinham nenhum recurso, né, não tinham dinheiro para fazer nenhum investimento e eram estimulados por algum corretor de imóveis a vender aquilo, né, e se livrar daquilo e levar algum dinheiro, né? Então, eram situações que poderiam ter sido identificadas pela prefeitura e proposto, e o plano diretor previa esse instrumento de propor o consórcio urbanístico, que seria justamente isso: entra com a terra, a prefeitura com a infraestrutura, e depois ver quantos lotes equivaleriam, né, já urbanizados, equivaleriam ao valor original do solo, antes da urbanização, e o resto a prefeitura podia usar para a política habitacional. Mas, embora a gente tenha até proposto isso várias vezes na prefeitura, isso não foi absorvido e estava previsto no plano diretor, né? Em termos de volume de regularização, o que vocês conseguiram no período que você teve à frente? Olha, deixa eu ver aqui, foram de 1984 a 1993, que é aquele período que eu falei que o Baldez, né, estava à frente do núcleo, foram regularizados 24 loteamentos, no total de 6.280 lotes, que eram esses loteamentos irregulares, né, que já estavam com alguma infraestrutura lá na Zona Oeste. No nosso período, que foi de 94 a 2004, nós regularizamos 120 loteamentos e um total de 21.880 lotes. Tá? Eu não tenho os números assim, após 2004, né? Mas, nesse período que nós estivemos à frente, eu, a Ângela, a Sônia, né, o Morar Legal e o Núcleo, foram quase 22 mil lotes regularizados. É um volume impressionante, né? Não, e o que eu acho interessante, assim, não foi uma regularização fundiária, como se defende hoje aí com essa 13465, né? Que é a ideia lá do Hernando de Soto, né? Era uma regularização plena, né? Porque você tinha a regularização fundiária, tinha a regularização urbanística, né? E muitas vezes até a complementação com equipamentos de infraestrutura, construção de creches, áreas de lazer, escola, assim como foi o Favela Bairro, né? O Favela Bairro não foi tão eficiente na regularização fundiária porque tinham áreas que eram públicas, tinham áreas que eram privadas, áreas que realmente houve alguma produção, a Ângela trabalhou com isso, houve alguma regularização fundiária em favelas, mas que ficaram mais focadas nas áreas públicas, né? Porque aí se usou a concessão de direito real de uso como instrumento de regularização. Nos loteamentos, a gente usava os instrumentos legais previstos na Lei 6766, né? E aquelas pessoas que não tinham como comprovar a compra do lote, aí a Defensoria Pública abria processo de uso capião. Então, basicamente, os recursos legais da Lei 6766 permitiam a regularização daqueles que efetivamente tinham um contrato, que pagaram ou depositaram judicialmente os valores, né, para completar o pagamento do lote, e os que não tinham como comprovar pagamento entravam com o processo de uso capião, que era quando
produzido pela Defensoria Pública, né? Mas, como você falou, a gente não tinha o controle de quantos os capiões tinham efetivamente sido feitos, né? Mas os que tinham contrato e tinham como comprovar o seu pagamento, não, esses efetivamente obtinham os seus títulos de propriedade. Dona Augusta, a gente já tem 1 hora de entrevista. Você Sim. tem alguma coisa que você queria ainda completar? Eu acho que eu fiz relativamente as perguntas que eu pensei, mas se você tem algum ponto, algo Não, que assim, você acha que... eu acho que a gente passou aqui por todo o histórico, né? Assim, eu acho que foi uma experiência, eu não sei assim, se hoje ainda funciona o núcleo. Eu fiz uma pesquisa na internet para tentar pegar alguma informação nova, né? Mas até a minha foto ainda está lá nas publicações da Secretaria de Habitação, né? Quer dizer, são coisas ainda lá de 2005. Tem algumas referências a 2010 também, de algumas reuniões, tudo mais, mas não tem nada além disso, né? Mas, para mim, foi uma experiência muito boa. Eu acho que a gente fez um trabalho, né, toda a equipe, aí, com o apoio do Sérgio Magalhães, com o apoio do BID, com o apoio do César Maia e, principalmente, do Luiz Paulo Conde, né? Porque o Luiz Paulo Conde foi o único prefeito que se dispôs a ir numa reunião do núcleo, lá no auditório da Caixa Econômica Federal, né? Quer dizer, deu um apoio político e me incentivou muito, né? Quer dizer, ele me chamou para ser o coordenador de habitação e assuntos fundiários lá quando ele começou como secretário de urbanismo, depois que nós tivemos uma conversa pessoal, eu e ele, falando sobre a minha trajetória com essa questão dos loteamentos, né? Então, ele realmente sempre deu muito apoio ao nosso trabalho. E eu tive dificuldades na segunda gestão do César Maia, em que ele colocou lá a Solange Amaral, né, como secretária, que veio substituir o Sérgio Magalhães, e a Solange me manteve à frente do núcleo, mas começou a me fazer algumas imposições, e uma delas é que eu não deveria aceitar um loteamento, inscrever um loteamento no núcleo de regularização, sem antes consultar alguns políticos, né, dos bairros onde eles estavam situados. E eu achei isso um absurdo completo, né, porque a gente tinha regras muito claras de quais eram os critérios para que o loteamento fosse admitido, que não havia sentido nenhum fazer uma consulta prévia a um político, a um candidato, alguma coisa. Eu me recusei a cumprir essa imposição feita por ela, e aí eu pedi exoneração, né? Pedi exoneração da função, fui para o Instituto Pereira Passos, né? Assim como eu sempre fui funcionário da Secretaria de Urbanismo, né? Ocupava cargos comissionados na Secretaria de Habitação, mas o meu vínculo original era com a Secretaria de Urbanismo. Então, quando eu pedi exoneração, eu fui para a Secretaria de Urbanismo e lá negociei com o secretário a minha ida para o Instituto Pereira Passos, até porque era pertinho da minha casa, né? E era um instituto também que eu tinha, o Nando Cavalieri estava lá, né? Quer dizer, tinha umas pessoas interessantes lá que eu gostava de trabalhar, e fui trabalhar no Instituto Pereira Passos e fiquei lá um período, só que nesse período que eu estava lá, eu recebi um convite para ir assumir a subsecretaria de urbanismo em Niterói, né? Lá na gestão do Godofredo Pinto, né? E aí se abriu um processo, esse processo foi para o César Maia aprovou, né? Autorizou a minha ida, e aí foi uma experiência também ótima trabalhar lá com a Adir Mota Filho e sobre a gestão do Godofredo. A gente fez lá também, criou um núcleo de regularização fundiária lá, né? O NURS, e produzimos muito lá. Em um ano eu consegui titular moradores usando a COEM, né, a concessão de uso especial para fins de moradia.
parece que foi a primeira prefeitura no Rio de Janeiro a fazer isso, né? E deixamos lá um legado, né? Deixei vários processos encaminhados para outras favelas lá, Morro da Cocada, o próprio Preventório, né? Preventório, a gente atuou junto com o governo do estado lá na urbanização do Preventório. Então, deixamos encaminhados vários processos. Eu participei ali de um trabalho também de uma vila atrás da Leroy Merlin. Tinha uma área pequenininha que foi até um reassentamento da própria prefeitura nos anos 80. Enfim. A minha experiência em São Paulo, em Niterói, foi muito boa. Foi excelente. E agora você tem algum vínculo com Maricá ou é mais... Não, eu tive até... em 2018, o Adir Mota Filho, que era o meu secretário, era o secretário de urbanismo em Niterói, na gestão que eu fui subsecretário, né? Depois que eu me aposentei em 2016 na prefeitura do Rio, eu fui convidado por ele para ir para Niterói. Só que eu falei que eu queria curtir a aposentadoria, que me convidou para ir para Maricá, né? Só que eu falei para ele que eu queria curtir a aposentadoria um pouquinho, até porque eu estava fazendo obra de reforma na minha casa, no apartamento da minha mãe e tal, não estava com tempo para me dedicar a isso. Mas em 2018 ele voltou a se comunicar comigo e eu aceitei e fui ser assessor especial dele lá, né, na Secretaria de Urbanismo. Fizemos bons trabalhos lá, começamos a preparar todo o termo de referência para revisão do plano diretor, que está sendo tocado lá por um amigo meu, que é o Will Robson, que está conduzindo esse processo. Né? Conheço ele. Mas só que o Adir foi exonerado no final do ano, e aí eu também saí, né? Mas logo depois eu fui convidado pelo ONU Habitat para voltar a trabalhar lá em Maricá, aí já com o projeto Chegou a Sua Vez, que é uma pesquisa tipo territórios sociais, né, que está sendo feito aí no Rio, que é uma busca ativa para identificar as pessoas mais vulneráveis, tudo mais. E aí trabalhei 2 anos, até o final do mês de agosto, né? Eu trabalhei nesse projeto, que foi uma experiência fantástica também, um trabalho excelente. A gente completou toda a busca ativa, identificamos lá as famílias vulneráveis e deixamos estabelecidos, né, protocolos de atuação, criamos um sistema para monitoramento do acompanhamento dessas famílias e tudo mais. Só que o contrato com o ONU Habitat foi encerrado, né, e agora está se criando uma nova estrutura lá para dar continuidade ao projeto, mas o que era a nossa missão de deixar, né, criar o banco de dados, deixar um sistema pronto, né, para fazer, e capacitamos também os funcionários da prefeitura para darem continuidade. Então, foi uma experiência fantástica, essa lá com o pessoal de Maricá, que tem lá um prefeito, né, muito dedicado, aí, que valoriza muito essas políticas sociais e tudo mais. Então, eu admiro muito a gestão lá da prefeitura e, para mim, foi uma satisfação também muito grande trabalhar com a equipe do ONU Habitat aqui do Rio de Janeiro, né, com a Raine Ferretti, e com toda a equipe dela, e também trabalhar lá com o Alan Novaes, né, do IDR, do Instituto Darcy Ribeiro, e com as representantes lá das secretarias de saúde, educação e assistência social, que foram os nossos principais parceiros nesse trabalho, né? E agora voltei a ser aposentado. Maravilha. Antônio Augusto, surgiu uma nova oportunidade. Muito obrigado, foi excelente. Obrigado mesmo.